a senhora não quer sair, não? Ela faz, não, eu prefiro ficar. Eu faço, tudo bem. Aí ela fica, a menina vai se trocar, e na hora do exame, eu fico falando baixinho, sabe? E perguntando, tu já transou? Aí ela vai dizer, transei. Entendi. Tá entendendo? Aí eu digo Aham. assim, então vamos fazer o seguinte, tua mãe não sabe, né? Ela faz, não se preocupa, eu não vou dizer nada. Aí eu digo assim, vamos combinar assim, outro dia você vem sozinha, sem ela, sem marcar com ela, você vem e a gente conversa, combinado, combinado. Não é errado isso não é errado. Por quê? Porque você tá abrindo um canal de diálogo com essa paciente, de cumplicidade com essa paciente, para que você possa evitar, por exemplo, uma gravidez não planejada. Uhum, sem Uma dúvida. orientação a respeito de um IST, entendeu? Então, assim, você abre esse diálogo com ela, esse canal com ela, no que diz respeito para você ter esse acesso com ela, para posteriormente você trabalhar com ela outras questões. Uhum, entendi, doutora. A Tem gente que ter tem um que jogo ter de cintura, meia né? hora até para outra aula de vocês, é 5 às 5h30. É do outro grupo, não sei. A aula foi cancelada, professora, foi adiada, essa de 5h30. Ok, pois eu adorei. Obrigada, doutora. Né? Então, assim, muitas vezes eu tenho dentro do consultório reações do tipo, principalmente com as mulheres lésbicas e bissexuais. Quando eu faço essa abertura no que diz respeito a essa opção dela falar da orientação sexual dela, eu tenho uma resposta muito real. E aí eu consigo ter uma cumplicidade muito grande. Por exemplo, quando eu pergunto a respeito de método contraceptivo, e aí ela me diz assim, eu não uso porque eu sou lésbica. Eu faço assim, ué, e lésbica não tem IST? Aí ela faz assim, tipo, ninguém nunca me falou isso. Eu disse, mas tem. Aí eu pergunto assim, você não usa preservativo com a sua parceira? Não. Você lava o dildo, os brinquedos que vocês usam? Não. Ué, por que não? Aí eu pergunto, você só teve relação com ela? Não. Ela só teve com você? Não. Então, vocês estão dentro de uma cadeia de transmissão. Então, assim, você não pode chegar para essa paciente e fazer, sabe, não te conheço, não sei que você me falou que você é lésbica, não entendi que você é bissexual. Você não pode ter essa postura. Você tem que ter uma postura coerente com a de um médico responsável. Um médico responsável que respeita a orientação sexual, a orientação religiosa, o início de vida sexual, que orienta essa paciente em relação ao planejamento familiar e a prevenção de IST. Professora? Então, não importa se essa paciente é adolescente ou adulta. Oi, Rodrigo. Desculpa interromper. Não, é só uma curiosidade mesmo. Como é que é essa questão de um médico ser ginecologista, ser homem, assim? Tem um preconceito por parte das pacientes? Elas preferem... Pois é, professor, eu acho que eu não teria coragem de fazer nem metade das perguntas que a senhora pediu para nós fazer, porque eu fico meio sem graça, meio ruim, né? E como é que fica quando a gente tiver que rodar e esse tipo de coisa? Não, e na verdade até mesmo especialista, né? Quando é homem ginecologista. Verdade. Maternidade, pior, velho. Maternidade, você tem que examinar a mulher grávida, é ruim demais. É constrangedor, né? Mas no geral, todas as vezes que eu fiz, as mães foram tranquilas, velho. Você sabe o que eu acho? Gabriel, Matheus e Rodrigo. Eu acho que você é que impõe o respeito que ela vai te encarar. Se você chega para ela de maneira respeitosa, cortês, se você chega a ela falando, se apresentando, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu vou examinar a senhora, eu sou plantonista, eu acabei de entrar no plantão, eu vou examinar a senhora. Como é o nome da senhora? Ana Luísa, tudo bem, dona Ana Luísa? A senhora está em trabalho de parto? Aí você pergunta o que é que ela está sentindo, você vai examinar e você vai dizendo, olha, eu vou ver a pressão da senhora, olha, eu vou ver como é que está a contração, olha, eu vou escutar o bebê. Você vai seguindo o passo a passo da tua conduta baseado no que você está falando para ela. Então, você está passando segurança para ela.
E em relação às perguntas, Gabriel, lógico que você não vai perguntar a uma paciente se ela tem desejo, se ela tem orgasmo num trabalho de parto. Não cabe. Eu estou falando da consulta ginecológica dentro de uma unidade de saúde, dentro de um consultório ginecológico. Por quê? Porque isso faz parte. Da mesma coisa, quando você vai perguntar a um homem, quando você está fazendo uma consulta urológica para ele, né? Se você está perguntando a ele, por exemplo, se ele tem dor quando ele ejacula, se aquela dor na ejaculação é na masturbação ou na hora que ele está tendo relação com parceira. Isso também faz parte. E você pergunta, entendeu? Então, assim, você tem que lembrar o seguinte, não é a pergunta, é a maneira como você se expressa, é o vínculo que você criou com aquela paciente. Se você está tratando ela com respeito, não tem problema nenhum. Eu tenho paciente de toda a idade, e eu pergunto, pode ser evangélica, pode ser espírita, pode ser agnóstica, entendeu? Pode ser casada, solteira, divorciada, viúva. Eu pergunto. E às vezes eu tenho pacientes de mais idade, né? Às vezes paciente de 70 anos, eu pergunto assim, a senhora teve início de vida sexual com quantos anos? Com 18. A senhora ainda tem relação? Tenho. Aí a filha faz assim. Assustada, porque a mãe ainda transa. Aí ela faz assim, que foi? Qual é o problema? Para a filha, entendeu? Então, assim, por quê? Porque minha mãe não pode transar? Pode, claro, sua mãe é mulher igual a você. Agora, a questão de como essa relação sexual acontece é outra questão, né? E aí vai decorrer uma série de perguntas. Mas, assim, se você fizer um atendimento ginecológico com respeito e com esse tipo de pergunta, você vai ouvir coisas do tipo assim, ninguém nunca me perguntou isso, ninguém nunca se preocupou com a minha sexualidade, ninguém nunca me perguntou para saber se eu tinha dor na relação e se eu mudando a posição da relação, se passava dor ou não. Então, assim, mostra que você tem uma excelência no que diz respeito ao domínio da especialidade. E a sexualidade, muita gente ignora pelo simples fato de que não sabe lidar com sexualidade. As pessoas não perguntam se as pessoas transam e se tem prazer, porque se a mulher disser tenho não, vai dizer, Ave Maria, para que eu perguntei? Agora eu vou fazer o quê? Não sabe lidar com isso, entendeu? Não sabe como orientar, como explicar. A mesma coisa em relação ao lidar com o adolescente, né? Na hora que você tem um adolescente que chega para você e que começa a fazer uma série de perguntas, né, a respeito de sexualidade, a respeito de gravidez, a respeito de ST, a respeito de coisas que leu e que vai ela explica melhor do que qualquer coisa, todas as terminologias de gênero. Eu sou maravilhada com isso. O nível de entendimento que as meninas chegam para mim nos ambulatórios é fantástica. E, assim, isso mostra, né, que aquela relação de somente a gente deter conhecimento já acabou. Elas chegam com conhecimento e você vai discutir com ela alguns conceitos que ela pode estar em dúvida. Mas, assim, o que você precisa ter é respeito. Isso é fundamental. Se você tiver uma relação de respeito com seu paciente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja idoso, a relação vai se manter. Eu consegui responder ou ainda ficou em aberta a pergunta aí? Tá ótimo, professor. Obrigado. Tranquilo, doutor. Né? Eu sei que são situações assim delicadas, mas assim, você consegue perguntar. Eu acho que eu não sei como é que vocês se portam em relação a vocês homens fazerem atendimento de homens que fazem sexo com homens, no que diz respeito a vocês fazerem perguntas que é diferente da tua orientação sexual e que você pode se perceber um pouco constrangido. Mas, assim, ninguém está numa consulta para perguntar ao médico qual a orientação sexual dele. A pessoa está no médico no sentido de buscar uma solução para um problema que tem. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar com isenção, né, de formação de opinião. Eu acho que quando isso acontece, é muito mais tranquilo.
muito mais tranquilo. Então, assim, eu tenho situações, né, inclusive, de ter pacientes que tinham uma orientação sexual hétero e que depois elas se tornaram lésbicas, elas não são mais bissexuais, elas são lésbicas, e eu acompanhei esse processo de transição. E que antes ela ia com o marido, agora ela vai com a mulher. E eu ganhei uma outra paciente, que agora eu tenho duas, né? É o casal, são as duas que vão ser minhas pacientes. Então, assim, eu tenho esse conceito também dentro do meu consultório de acompanhar essa mudança. Do mesmo jeito que eu tenho um atendimento, eu tenho um adolescente que ele é um homem trans, né? Ele está com 17 anos e eu acompanhei o processo de transição, que não fechou, né? Ele está em processo de transição, ele usa faixa, ele não fez a mastectomia, ele não fez esterectomia, ele já está usando testosterona, né? Ele está usando, está fazendo tratamento com psiquiatra, que também ele estava com depressão, eu que fiz o diagnóstico no consultório. Eu sou médica da avó, da mãe e dele. E aí a primeira coisa que aconteceu quando ele chegou no consultório, já como homem trans, foi perguntar se eu poderia mudar o nome dele na ficha. Já estava mudado, porque a mãe já tinha me dito. Eu disse, ué, Vitor, tu já mudou o nome, né? E, na verdade, o nome dele já tinha sido mudado e ele tomou um susto que eu já estava chamando ele pelo nome que ele tinha escolhido para ele. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento de respeito, independente de qualquer coisa. As pessoas sabem que eu sou espírita, eu nunca neguei, mas eu tenho um monte de paciente evangélica, né? E a gente nunca teve problema em relação a isso. Eu sou heterossexual, eu tenho muita paciente bissexual e lésbica, eu também nunca tive nenhum problema com isso. Eu não tive uma orientação sexual, a minha mãe nunca conversou comigo, minha mãe nunca me explicou, mas nem por isso eu deixei de orientar minha filha, meu filho e as minhas pacientes quando chegam lá. Então, assim, não é porque a gente não viveu que a gente não vai fazer uma mudança, tá bom? Professora, dá para ouvir aí? Perfeito. Perfeito, né? Não é só porque a senhora está falando desse assunto, é um assunto bacana, e tem uma coletânea que é chamada Humanização, Gênero, Poder, né? Contribuição dos estudos em fala e interação para a saúde da mulher. Ela fala muito, é uma coletânea de estudos que revisa essa parte de como a gente introduz, né? A gente desconstrói preconceitos e machismos que muitas vezes a nossa sociedade carrega, é óbvio, né? Isso é intangível para todo mundo, para que a gente possa desempenhar, tanto os profissionais da medicina, médicos quanto os enfermeiros, assim, especificamente o gênero masculino, para que a gente possa desempenhar esse tipo de atenção à mulher de forma mais plena, assim mesmo, né? Que não sem constrangimento, né? Em outras palavras. E é bem bacana, assim, bem bacana. Aí fica... depois me manda, eu quero isso, eu quero ver. Não, sim, professora, pode deixar. Eu quero. E aí tem uma coisa, meu e-mail é luciana.arcoverde@gmail.com, é bem fácil. E aí, assim, existe uma situação, né, que a gente tem que lembrar o seguinte, que vocês estão dentro de um contexto que a minha geração não viveu. Então, assim, vocês estão vivendo coisas que muitos de nós estamos estudando para aprender. Vocês já nasceram dentro dessa geração, vocês estão vivendo isso. E uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, eu como mulher, eu como médica, eu como ginecologista, eu como professora, é que na minha época da universidade, nós tínhamos 2 alunos, na minha turma eram 120 alunos, nós tínhamos 2 alunos que nós achávamos que eles eram homossexuais, mas eles nunca se assumiram, né? E anos depois a gente se encontrou com esses colegas, um continuava tendo uma vida que a gente não sabia, o outro ele já estava tendo a sexualidade dele plena, vivenciada, e a gente sabia o quanto era preconceituoso o ambiente da academia para eles, entendeu? Era muito pesado, eram comentários assim extremamente homofóbicos, e a gente vivia aquilo ali como um bando de adolescentes. Eu entrei na universidade com 18 anos de idade, né? A gente vivia aquele ambiente extremamente homofóbico, e hoje eu percebo a universidade muito mais plural, muito mais diversa, e eu fico muito feliz em relação a isso, entendeu? Que a gente hoje
não tenha esse ambiente, e eu acho que vocês são os responsáveis por isso daí, no que diz respeito a quebrar esses tabus. O Fernando, que foi um aluno, hoje ele mora na França com o marido, o Fernando ele foi fazer a defesa do TCC dele de saia. Foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Assim, foi um tabefe, assim, na hipocrisia da academia, e eu achei massa. E, assim, a gente, a cada ano, está percebendo coisas muito mais afirmativas no que diz respeito aos direitos das pessoas, né? E é como a senhora falou, né? A senhora colocou num ponto aí que, particularmente, eu, pela minha vivência, me comove muito, porque a senhora colocou que a senhora é uma pessoa que vem de um tempo onde esses estigmas eram muito mais fortes, né? Onde não existiam praticamente ensinamentos a respeito disso. E a senhora nem por isso se eximiu da responsabilidade de se atualizar diante do contexto atual, que eu acho que não existe nada mais atual do que a desconstrução desses sistemas de opressão, né, que muitas vezes servem de barreiras, tanto para o campo pessoal quanto para o profissional. E é uma coisa que a gente vê hoje, professora, vê muito hoje, que são as pessoas assim, querendo ser ensinadas mesmo a se desconstruir, entendeu? E desconstruir preconceitos, mas nunca pegam nada para ler, nunca pegam nada para se orientar, entendeu? E acabam jogando a responsabilidade, terceirizando, né, digamos assim. E eu achei muito legal a senhora dar esse exemplo. E só para complementar o comentário do Marco, professor, e emendar com a pergunta, é muito difícil para a gente, como homem hétero, se desconstruir, né? Tentar achar essa desconstrução. Eu queria perguntar para a senhora como na consulta, na semiologia ginecológica, eu consigo, eu consigo pegar as informações desse meu paciente. A minha pergunta seja mulher trans, seja para saber se essa mulher é lésbica ou bissexual? Não, mais que a questão da sexualidade, a questão da transgênero. Como é que eu conduzo uma questão, uma consulta de uma mulher trans, tanto de uma mulher trans como do homem trans, assim, se eu tenho perguntas... Perfeito, vamos lá. Existe uma situação muito interessante, né? Que a gente sabe que as mulheres trans, elas extrapolam a questão da possibilidade em relação à neoplasia de mama. Por quê? Porque a gente sabe que o hormônio utilizado por essas mulheres, ela vai ter um efeito na mama muito maior. Até porque, pelo fato do uso desse hormônio, essa mama ela vai responder com muito mais atipia. Então, a gente tem essa situação. E a gente tem a preocupação em relação a essa mulher trans, da gente lembrar que mesmo ela sendo uma mulher trans, ela continua com próstata. E aí a gente tem que ter uma visão, é como se você estivesse pensando em 2 em 1. A gente vai pensar na parte feminina e a gente vai manter a preocupação com a parte masculina. Vocês estão entendendo? Então, assim, o que é que eu vou ter que lembrar? Eu tenho que lembrar que o câncer coloretal, a partir dos 50 anos, está presente nos 2, tá? E aí eu vou lembrar que câncer de mama, 1% vai estar em homem, 99% vai estar em mulher. Mas na mulher trans, acaba que é como se eles tivessem um todo. Então, eu vou pensar sempre em câncer de mama. Então, a mulher trans, eu vou lembrar de câncer de mama, vou lembrar do câncer coloretal. E aí, eu vou ter a preocupação também com as síndromes metabólicas com ela. Eu não vou ter a preocupação de rastreio de câncer de colo de útero, porque ela não tem colo de útero, né? Mas, assim, se ela já fez a cirurgia e ela fez uma readequação genital, ela não vai ter pênis, mas ela vai ter uma nova vagina. A gente pode ter ali uma neovagina, a gente pode ter ali uma IST. Então, a gente vai ter essa preocupação. Uma das coisas mais marcantes, foi o Matheus, né, que me perguntou, uma das coisas mais marcantes, Matheus, para mim, foi na época que eu morava no Rio de Janeiro, e eu estava fazendo um ambulatório, entrou uma mulher de quase 2 metros de altura, lourona, sabe, um cabelão bem grandão, toda charmosona, e aí ela sentou, deu aquela cruzada de perna à la Sharon Stone, e aí virou assim para mim e fez, o babado eu quero menstruar. Aí eu olhei assim para ela e disse, bem, o babado é que tu não vai conseguir menstruar. Aí ela queria me chocar e eu respondi ela no mesmo jeito. E aí ela sentiu que ela estava, tipo assim, em pano de igualdade, que eu ia conversar com ela numa boa.
Eu acho que ela já chegou provocativa para saber como é que ia ser a minha relação em responder ela, se era ele ou ela. E eu disse, você não, o babado é que você não vai menstruar. E bati assim na mão igual a ela. E aí ela riu, eu ri, eu disse, vamos conversar, vamos conversar. E aí a gente começou a conversar exatamente o que você está me perguntando em relação ao atendimento. E a gente falou sobre ST, a gente falou sobre síndrome metabólica, a gente falou sobre preocupações no futuro, o uso dos hormônios que ela estava utilizando, a questão de preocupação com o fígado, a preocupação com a atividade física, a preocupação com a saúde mental. E a conversa da gente foi super tranquila, super bacana. E no fim da consulta ela fez assim, preventivo você não vai colher não, né? Eu disse, não, amor, tu não tem colo do útero. Eu disse, é verdade, eu esqueci que eu não tenho útero nem colo do útero. Eu disse, mas isso é um detalhe, né? A gente vai lá na frente se preocupar com câncer de próstata. Pronto, saiu da consulta numa boa, tudo tranquilo. E aí, outro contexto, anos depois, foi outro homem trans, né? Que ele chegou para mim para fazer o atendimento. E nesse dia todo mundo estranhou porque que tinha um homem no meu ambulatório. Ué, por que tem um homem no ambulatório da doutora Arcoverde? Que conversa é essa, né? E aí a questão é que nessa época eu fazia também peniscopia. E aí achavam que ele ia fazer uma peniscopia. Ficou aquele burburinho no corredor de curiosidade desgraçada, né? De funcionário com paciente. E quando ele entrou... Aí ele entrou, ele estava usando o nome de homem, tudo bem, como vai? Pois não, o que é que eu posso ajudá-lo? Aí ele disse assim, olha, na verdade eu tenho o nome de homem, mas eu nasci mulher e eu uso roupa de homem porque eu quero ser homem. Eu disse, tá, você é um homem trans. Aí ele olhou assim para mim, aí disse, eu sou um homem trans. Eu acho que ele nem sabia o que era. Aí eu fui explicar o que era um homem trans, e aí o exame... Teve Papa Nicolau, teve preventivo, examinei mama, ele usava faixa contensora de mama, ele queria fazer mastectomia, né? Ele tinha parceira, ele tinha uma vida profissional de homem, ele trabalhava como pedreiro e as pessoas achavam que ele era homem, né? Ele não tinha carteira assinada porque ele não tinha como ter carteira assinada, justamente porque ele não tinha feito a mudança dos documentos dele, então ele não queria entregar uma carteira de trabalho de nome de mulher, ele sendo um homem. Olha a quantidade de implicações sociais, econômicas, né? E profissionais que a gente tem. E aí ele saiu da consulta, eu coloquei as iniciais, na volta ele veio, pegou o preventivo comigo, a gente fez ultrassom lá também, as coisas todas, e depois eu fui embora e realmente eu não sei como é que ficou o segmento dele. Mas assim, onde é que eu quero chegar, né? Eu acho assim que a postura que você vai ter com o paciente é o que vai trazer o desenrolar de toda a questão com o paciente. O que a gente precisa entender é que é muito complicado você já ser julgado em tantos ambientes e na hora que você procura a orientação de um profissional, você também ser julgado. Não é fácil. Eu tenho esse livro aqui, ó, é um livro que eu gosto muito, eu ainda era estudante de medicina, né? E aí eu escrevi isso aqui, ó. Vocês não tinham nem nascido, 1993. Eu escrevi assim: a paciente é, antes de tudo, uma mulher cheia de conflitos e tabus, buscando no médico um amigo, um conselheiro, um terapeuta, e não mais um repressor, juiz ou moralista. Isso aqui em 93, então eu tinha 22 anos, quando eu escrevi isso aqui. A idade de algum de vocês, né? Então, assim, a Luciana, de 22 anos, ela tá pior em relação à defesa, né? Eu defendo muito mais hoje, eu sou muito mais enfática no que diz respeito ao direito das pessoas. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira. E vocês são os responsáveis por essa mudança, né? Ano passado, em novembro, eu recebi um telefonema, né? E o telefonema era assim:
era um colega, que ele é homossexual, e ele me ligou dizendo assim: Luciana, eu fui vítima de um Boa Noite Cinderela e eu quero saber o que é que eu faço. Você me ajuda? Eu disse: ajudo. Você vai precisar de um atendimento. E onde é que eu vou fazer esse atendimento? Eu disse: olha, o único atendimento que eu sei, hoje é um sábado, você vai ter que ir para o HGR. Ele ficou em pânico, porque ele ia para o HGR, ia ser submetido a uma exposição, né, da sua orientação sexual, num ambiente de emergência, porque a gente não tem outro lugar para fazer atendimento em relação à violência para homem. A gente tem um atendimento da maternidade para as mulheres, das crianças no hospital infantil, mas para o homem é o HGR. E aí, o que eu fiz? Ligações para os meus queridos ex-alunos, que eu amo de paixão, estabeleci a minha rede de contatos para saber quem estava de plantão, para saber quem da turma estava lá, que poderia recebê-lo sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma expressão de crítica, que fizesse o atendimento dele como ele merecia, como qualquer cidadão. E assim foi. Agora, vê que coisa absurda. Nós estamos, ano passado, 2020, pensando em estabelecer uma rede de contato para atender um homem, para ele não ser vítima de homofobia por uma coisa de uma Boa Noite Cinderela. Isso cabe hoje? Não cabe. Mas foi o jeito. E aí ele fez o atendimento. Apareceu para vocês? Apareceu, professor. Então vamos nessa. A gente vai falar agora de vulvovaginite, tá bom? Mas por que vulvovaginite é tão importante? Gente, se vocês imaginarem que de cada 10 mulheres que eu atendo, 20 falam que tem alteração na secreção vaginal. Brincadeira, exagero. Mas assim, elas sempre estão falando. Se você pergunta, aí é que elas vão comentar. E tudo isso decorre do fato de muitas vezes elas não terem a consciência do que é a produção dessa secreção vaginal, né? E aí a gente tem que lembrar de alguns aspectos que são bem peculiares. A gente tem que lembrar de dependendo da fase da vida da mulher, ela vai ter alguma alteração naquela produção. Quando a gente pensa do aspecto da neonata, a neonata muitas vezes ela vai expelir pela vulva os produtos da questão hormonal da vida intrauterina sob o efeito da transmissão transplacentária. Então, assim, quando a gente tem a menina, né, sob o efeito do ambiente intraútero, sob o efeito dos hormônios maternos, ela pode chegar a apresentar tanto perda genital do ponto de vista sanguínea, como também de processos inflamatórios, como se fosse uma produção de muco. Na infância, quando a gente estabelece que as meninas podem apresentar vulvovaginites, a gente tem que pensar em alguns aspectos. A gente pode pensar em falta de higiene, a gente pode pensar em falta de orientação de um adulto para a prática da higiene, a falta de acesso às condições de higiene. A gente tem que pensar em corpos estranhos inseridos na vulva e vagina, e a gente tem que pensar, sobretudo, na questão da violência, do abuso sexual. Quando a gente pensa na adolescente, a gente pode estar pensando nessa vulvovaginite na adolescente também como questão de corpo estranho. Ela, por exemplo, pode ter tido relação sexual com o seu parceiro, o preservativo ter ficado dentro da vagina e ela não ter se dado conta, e ali fica um processo infeccioso, vai gerando processo inflamatório e depois ela pode apresentar até mesmo uma doença inflamatórica pélvica. Então, assim, a gente pode ter uma situação de um corpo estranho em uma adolescente, ou ela pode ter se masturbado, quebrado algum material que ela estava fazendo a utilização na masturbação, seja um dildo, seja um vegetal, seja a tampa de algum desodorante, que eu já tirei tampa de desodorante de vagina de adolescente, seja por situação de violência sexual também, seja por questão de processos infecciosos de STs. E também a questão de higiene, né? A mulher adulta, na grande maioria das vezes, é mais por questão de processos infecciosos, alérgicos
e ISTs. A mulher menopausada, a gente vai pensar em situações de hipoestrogenismo, a questão da ausência do estrogênio, modificando a flora vaginal e levando ela a apresentar um processo infeccioso ou inflamatório decorrente do hipoestrogenismo. Na mulher idosa, os processos inflamatórios, a gente tem que pensar na situação de ser um alerta para um possível câncer de endométrio, por exemplo, né? Ou até mesmo um câncer de vulva ou vagina. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o que é a secreção vaginal, né? Para começar, eu preciso dizer uma coisa a vocês. Do mesmo jeito que a gente produz saliva, produz remela, cera no ouvido, suor, sebo, a gente também produz secreção vaginal, secreção peniana. Isso daí é fato. A grande questão é que a gente precisa entender que isso é algo fisiológico. E ele é fisiológico por quê? Porque toda a mulher em período de menacme vai ter. O que é o período de menacme? É o período que vai, desde o momento que ela apresenta a menstruação, até o momento que ela acaba a vida reprodutiva dela. Então, enquanto ela está naquele período reprodutivo, essa secreção vaginal, ela vai ser algo dito fisiológico. Ele é fisiológico por quê? Porque ele é uma mistura, né, de secreções transudadas com células epiteliais que descamaram e o muco vaginal que é produzido exatamente pelo endométrio, que desce pelo canal do colo do útero e desce e mistura com o que é descamado na cavidade vaginal. E a mistura dessas substâncias vai gerar o que a gente chama de secreção fisiológica vaginal. E essa secreção fisiológica vaginal, ela vai ser decorrente de uma série de contextos que a gente vai analisar desde o período que fica próximo à menstruação, ou próximo ao período ovulatório, ou até no período pré-menstrual, no final do ciclo e ciclo subseguinte. E a gente tem que pensar que essa secreção vaginal, ela vai estar sob interferência de uma série de coisas. Ela pode estar aumentada ou diminuída em alguns contextos, como o uso de anticoncepcional, como o uso de preservativo, o uso de espermicida, como o uso de algumas medicações, doenças subsequentes que a paciente possa vir a ter, doenças e comorbidades, processos alérgicos. Essa paciente ela pode ter um quadro de um hipoestrogenismo decorrente de um tumor. Então, assim, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. A gente sabe que essa produção de secreção vaginal, ela tem uma produção diária, porque todos os dias o endométrio produz muco, todos os dias outras secreções saem da vagina e outras células epiteliais são renovadas naquele processo descamativo. E isso daí, dependendo do período do ciclo, a gente vai ter uma produção que vai variar de 3 a 5 gramas dia. Esse aspecto, ele vai mudar também de acordo com o período que essa mulher esteja. A gente está falando numa mulher que não usa nenhum método contraceptivo, que essa mulher não usa anticoncepcional, ela não usa nada que bloqueie a ovulação. Luciana, e essa secreção, ela vai estar presente na mulher que laqueou a trompa? Sim. Ela vai estar presente na mulher que usa DIU? Sim. Ela vai estar na mulher que usa preservativo? Sim. Na mulher que usa anticoncepcional? Sim. Injetável oral? Sim. Adesivo ou implante? Sim. Só que ele vai estar um pouco diferente. Porque aquela produção do muco que vem lá do endométrio vai estar diferente, porque a gente não tem um espessamento endometrial quando a gente bloqueia a ovulação. E aí a gente vai ter um aspecto que vai mudar de acordo com o período do ciclo. Ele pode ser transparente, que a gente chama ele de translúcido, mucoide, como uma clara de ovo. Ele pode variar até uma tonalidade esbranquiçada. Ele pode ser sem odor nenhum. Ele pode ter um aspecto como se fosse um muco mesmo, até mesmo ele ficar transparente. Ele pode ficar homogêneo, que você consegue visibilizar ele colocando ele em cima de uma superfície, você consegue ver o que está abaixo dele, ou até mesmo ele ficar um pouco grumoso. E tem uma situação que ele vai variando, ele pode ser um pouco mucoso, depois ele pode ficar transparente, translúcido, como uma clara de ovo, que vai coincidir exatamente no período
ovulatório, até ele se tornar um pouco branco, um pouco espermático, um pouco amarelado, no período pré-menstrual, indicando o quê? Todo aquele processo do muco que vem do endométrio. E a gente vai ter uma secreção vaginal que ela é ácida. A gente vai ter um pH que vai ser de 3,8 a 4,5. E a importância é porque é uma queixa muito comum. As mulheres, às vezes, elas dizem assim: eu sempre tive corrimento, a minha vida inteira eu tive corrimento. E aí você vai perguntar a ela como é esse corrimento. E ela vai dizer: olha, todos os dias, quando eu tiro a calcinha, eu tenho um corrimento. E como é esse corrimento? Esse corrimento é assim, tem dia que ele está branco, tem dia que ele está amarelado, tem dia que ele está feito uma clara de ovo. Ele coça? Não. Ele tem mau cheiro? Não. Ele arde? Não. Ele lhe produz irritação na parede da vagina? Não. Ele provoca irritação na vulva? Não. Então, isso daí não é processo infeccioso, isso aí é um processo fisiológico que ela não conhece. Existem situações que podem produzir um aumento da secreção vaginal. Por exemplo, se a mulher tem o hábito de usar duchas vaginais, que isso é proscrito, ninguém deve usar. Se a mulher tem o hábito de lavar suas roupas íntimas com produtos que têm muito cheiro, né? Sabonete, sabão em pó, amaciante, colocar na máquina de lavar roupa misturado com outras roupas. Coloca a calcinha numa gaveta cheia de sabonetinho ou de sachêzinho para a calcinha ficar perfumada. Com a ilusão que o sabonete que passou o cheirinho para a calcinha, cheirinho da calcinha vai passar para a chiquita, esqueça. Porque aquilo ali vai dar um processo alérgico. E o processo alérgico vai fazer a primeira quebra da fisiologia. E que você quebrando a fisiologia desse muco, você vai deixar essa célula da parede vaginal e vulvar extremamente susceptível a processos infecciosos. É como se você quebrasse a barreira de proteção que é realizada pelo lactobacilo. E aí você vai perceber que 1/3 dessas mulheres que chegam para a consulta ginecológica, né? Eu disse 1/3 porque é a estimativa mais bondosa, mas eu considero quase que 90% das mulheres que vão chegar com essas queixas dizendo exatamente dessas alterações e que produzem desconforto na vida dela porque ela não entende isso como algo normal. E esse impacto ele pode ser até do ponto de vista de produzir nessa mulher insegurança, de produzir receio da relação sexual, medo do parceiro achar que ela é muito molhada, que escorrega na relação, que ela umedece as suas roupas íntimas, que ela percebe que aquilo ali, quando ela tira a calcinha, produz um muco muito grande. Isso tudo, às vezes, causa um desconforto. E, muitas vezes, isso produz um processo cíclico na vida dessa mulher, que ela cria uma cadeia de dependência de processos de tratamento, muitas vezes por automedicação, ou medicação feita de maneira equivocada em balcão de farmácia. Ela chega, diz que está com corrimento, diz que o corrimento é branco. Aí o balconista vê que ouve que o corrimento é branco, vê não, que ele não examinou, espero que ele continue sem examinar no balcão da farmácia. E aí ele ouve que o corrimento é branco, aí ele passa um tratamento para um fungo, diz que é cândida. Ou então ela chega e diz que o corrimento mudou, que ele está um pouco amarelado. Aí ele amarelado, ele vai estourar para todo mundo. Aí ele dá outra medicação, tratamento para outros processos infecciosos, e ela fica nessa dependência dessas medicações, quando na grande maioria das vezes ela não precisa de usar medicamento. Ela às vezes precisa de uma mudança de hábitos. E essa recorrência pode fazer com que ela realmente tenha um processo infeccioso futuro. E levando, inclusive, à resistência bacteriana, destruição de flora, produção de citólise vaginal, processo de alergia vaginal, processo de alteração da produção do muco vaginal, perda da proteção, inclusive de tampão. Então, isso tem que ser tratado com muito cuidado. E muitas vezes... Oi? Por meio desses medicamentos, ela está falando, né? Pode perder na flora, tudinho. Isso, também, né? Isso. Se você pega uma paciente e você fica fazendo uma série de tratamentos de repetição sem necessidade, você está destruindo também o lactobacilo, que é quem protege.
Já vi muito isso mesmo, professora, realmente. Ainda mais, é o senso comum na minha família, pelo menos, acontecia muito. Minha mãe era leiga, né? Minhas irmãs achavam isso. Outra coisa, eu tenho uma dúvida. A senhora falou sobre o processo de mudança da coloração do líquido. Muco. Do muco. Do muco. Pois Tá. é, mas aí na parte ela falou, se tiver odor fétido, como é que é? Também vou pode chegar ser lá. fisiológico? Não, eu vou chegar lá. Porque assim, quem que tá falando? Rodrigo. Rodrigo é uma coisa, assim, não adianta, não há perfume francês, não há absorvente interno com aroma, não tem nada que mude o odor da vulva. Não adianta. A vulva sempre vai ter cheiro de vulva. As pessoas, às vezes, ficam incomodadas com o cheiro, mas é o cheiro da vagina, é o cheiro da vulva, não vai mudar nunca. Então, assim, as pessoas, às vezes, acham que o cheiro do suor... Eu já recebi muita paciente que vai e, na verdade, é o cheiro do suor, entendeu? E ela acha que aquele cheiro do suor é como se fosse o CC da axila e que precisa tratar aquilo ali. E, na verdade, a vulva ela é recoberta de quê? De pele. E em cima da pele tem o quê? Pelo. E junto da pele e do pelo tem o quê? Glândula sebácea e sudorípara. Então, você vai ter odor. Fora que você vai ter a própria produção da flora vaginal. A vagina, ela tem vários agentes. A gente tem fungos, bactérias, a gente tem todos os vírus, todos os ambientes estão lá dentro, todo o ambiente está lá dentro. E a gente tem um períneo muito curto, com a proximidade do reto. E aí, o que acontece? Às vezes, os hábitos de higiene inadequados, como, por exemplo, vai ao banheiro, faz o número 2 e não toma banho. Aí ficam restos de fezes naquela região do períneo. Quem é que é o principal fornecedor de cândida para a vulva? O trato digestório, que ele é contaminado de fungo. Os esporos estão ali. Aí o que acontece? A cândida, depois de uma diarreia ou de uma evacuação que a mulher não tomou banho, ou até mesmo de um sexo anal, que ela fez o sexo anal, depois fez o sexo vaginal, né? E nessa penetração dupla, ela vai se contaminar e ela vai ter o quadro de candidíase. Então, assim, muitas vezes é essa situação que a gente precisa identificar para poder estabelecer que aquilo seja quebrado. Você está entendendo? Então, assim, às vezes a gente precisa conversar com a paciente exatamente sobre o hábito do sexo. Eu tenho pacientes que apresentavam situações de tratamento de repetição, repetição, repetição. E elas já chegam dizendo, olha, você é a 5ª médica, você é a 8ª médica, você é a 4ª médica. Ela ainda lhe diz o número que você é. E quando ela diz a você isso, aí você ouve a história do corrimento e tal, e aí você pergunta a ela, você faz sexo anal? Ela faz, faço. E você usa preservativo? Não. Aí eu pergunto, mas você faz a penetração anal e depois a vaginal? Sim. Aí você já está estabelecendo que ela está se contaminando através da relação sexual, entendeu? E às vezes você tem que lembrar o seguinte, que a paciente, ela fica num contexto de achar que ela precisa tirar a calcinha e a calcinha está limpa, independente do período fértil que ela esteja. É impossível você não usar nenhum método de bloqueio de ovulação e você no período fértil tirar a calcinha e não ter um excesso de muco. Porque o tampão que fecha o colo já desceu e aquele muco vai estar na calcinha. Você entendeu? Rodrigo? Entendi sim, professora. Uhum. Obrigado. Posso continuar? Posso? Pode, doutor. Vamos lá. Pode, Então, professor. Pode. Vamos lá. Então, assim, às vezes você tem associações. Como é que são associações? Você pode ter vulvite. O que é a vulvite? É só o processo inflamatório, é a parte de fora. Isso é muito comum em que a vulvite? É muito comum vulvite quando a gente tem a dermatite das fraldas. Vocês lembram de ter estudado a dermatite das fraldas? Aquilo ali é uma vulvite, porque é somente a parte externa, é a vulva que está acometida. Às vezes você tem associação de vulva e vagina. Quando é que você tem isso? Por exemplo, a candidíase. Por quê? Porque a vaginite, porque você tem o processo inflamatório de dentro da vagina, as paredes vaginais estão acometidas, estão infiltradas, estão edemaciadas,
então com a secreção aderida, branca, grumosa, feita uma nata de leite, e você tem um enantema da mucosa. E quando você olha a vulva, você vê a vulva edemaciada, você vê a vulva com fissuras, com rágades, com arranhaduras, com áreas de coçadura, justamente pelo fato da canditina, que é exatamente a substância que faz com que a mulher tenha o prurido, que está desenvolvendo a sensação de coçadura que a mulher tem na parte externa, né? Aí você pode ter associação da doença inflamatória pélvica, que é exatamente a ascensão do processo inflamatório que estava na vagina, ascende pelo colo uterino, ascende para as tubas e cai na cavidade pélvica. E você tem que lembrar o seguinte, que toda vez que você tem um processo inflamatório, você tem um processo de coçadura, você pode ter fissuras, rágades e ulcerações que são portas de entrada para as outras ISTs. Então, muitas vezes começa com um processo alérgico. Por exemplo, vamos começar. Você tem uma menina que usa sabonete para lavar a sua calcinha. E aí ela lava a calcinha com sabonete e ela desenvolve uma alergia ao sabonete. E aí, nesse processo de alergia, que ela usa aquela calcinha, quando ela usa a calcinha, ela tem a sensação de ardor. E quando arde, ela coça. Às vezes, ela não coça agora que está acordada, mas ela coça à noite, quando está dormindo. E quando ela coça, ela promove pequenas fissuras, pequenas arranhaduras. E aquelas arranhaduras são a porta de entrada para uma cândida ali se instalar ou outra IST. E aí, como é que a gente vai fazer diagnóstico, né? É mais ou menos aquela mesma linha da conversa da gente da conduta da semiologia ginecológica. A gente vai perguntar qual é a quantidade de secreção que ela diz que tem. Se aquela quantidade ela é exatamente a mesma todos os dias. Se ela diz a você que ela varia a secreção, que ela diz que um dia é mais, um dia é menos, que no período ovulatório é mais, você já está mais que pensando que aquilo ali pode ser um quadro de fisiologia, de não ter nenhuma patologia. Aí você pergunta da coloração. Por que a coloração? A gente já conversou que a coloração da fisiológica muda. A coloração da patológica, ela fica a mesma coloração. Se ela tem uma infecção que a secreção ela está apresentando branco grumosa, o máximo que pode acontecer é aquela branca grumosa se transformar numa esverdeada, mas a característica de grumo vai continuar, porque a secreção de cândida ela pode mudar e se tornar esverdeada. Mas se ela diz a você que a coloração é acinzentada, ela vai ficar acinzentada todos os dias. Ela diz que a textura é fluida, se ela é densa, se ela é grumosa, se ela é uma nata de leite, se ela é como se fosse uns pedaços que estão saltando, como se fosse um lodinho, também isso é patológico. E aí ela vai dizer a você sintomas associados. Quais são esses sintomas associados? Ela pode falar de urgência, ela pode falar de incontinência urinária, ela pode falar de ardor vulvar, de prurido, de queimação, de dispareunia do tipo superficial, que é a dor à penetração, justamente por conta dos cortes que ficaram na entrada do introito vaginal. E aí, no exame físico, você vai fazer a inspeção bem minuciosa da genitália. Lembra que eu falei que a porta de entrada pode vir para outra IST? Então, você pode ter uma situação, por exemplo, de uma paciente que ela vinha apresentando quadro de processos infecciosos de repetição ou processos alérgicos de repetição, e na hora que você vai examinar, você pode encontrar, por exemplo, uma úlcera, você pode encontrar uma lesão de condiloma, justamente porque a pele ela foi lesada e houve a penetração do vírus do HPV ali e produziu a verruga. Ou até mesmo houve a penetração de um agente e fez uma ulceração por um ST, e você tem várias ulcerações que dão ISTs, relacionadas a ISTs. Então, você vai fazer essa inspeção e você vai perceber se ali também tem algum processo de infecção secundária. E aí você vai fazer o exame especular para você observar o aspecto dessa secreção, o aspecto desse colo, recolher essa secreção, fazer o teste do pH vaginal, o teste das aminas com KOH, hidróxido de potássio a 10%. Por que isso daí? Porque isso daí é algo extremamente factível,
extremamente comum para você ter e que você não precisa de nenhum exame complementar maior. Ali no exame físico você consegue ter uma facilidade de diagnóstico. E você pode lançar mão até mesmo de bacterioscopia com exame a fresco ou até mesmo um esfregaço pelo GRAM, para você encontrar os clue cells, que são as células guias, que são as células que vão nos reportar a possibilidade de uma vaginose por uma Gardnerella, ou até mesmo a presença do parasita flagelado, que é o Trichomonas, sendo que a vaginose ela não é IST e o Trichomonas é IST. E lembrando que, na presença de IST, a gente tem que estabelecer uma cadeia com parceiro, parceira ou parceiros para quebrar a transmissão e também investigar outras ISTs. E você pode também lançar mão de cultura de secreção vaginal quando você tem recorrência e você tem mais de 3 episódios no intervalo de 6 meses. E você também pode lançar mão, não é o ideal, porque às vezes os processos infecciosos são muito intensos e vão mascarar o resultado do Papa Nicolau, mas você pode lançar mão de fazer a coleta do material para a citologia oncótica, que é o Papa Nicolau. E aí a gente vai lembrar, o que é fisiológico? O fisiológico é quando você tem uma flora de lactobacilos que não é abundante. Você vai fazer um exame a fresco e você vai encontrar somente 10 piócitos por campo. Você não vai encontrar esporo, hifa, você não vai encontrar parasita flagelado, você não vai encontrar célula guia. É uma citologia isenta dessas alterações. E você pode encontrar células descamativas epiteliais de até 30 por um campo de 400 vezes. Quais são os principais corrimentos vaginais da mulher? Você tem o corrimento vaginal fisiológico. Esse fisiológico é o que responde pela grande maioria das inseguranças nas mulheres por falta do conhecimento e por falta de profissionais que expliquem a essas mulheres o que é o normal. Você tem os processos que são as vulvaginites infecciosas, que aí vão englobar a vaginose bacteriana, que é causada principalmente pela Gardnerella, a candidíase, que é causada principalmente pela Candida albicans, a tricomoníase, que é pelo Trichomonas vaginalis, a vaginite inflamatória descamativa, que como vocês mesmos estão vendo, é pelo um processo infeccioso e que faz um processo de uma mega descamação e por isso você tem um aumento do fluxo. Você tem os processos não infecciosos, que são os irritáveis, os alérgicos e a própria vaginose citolítica, quando você tem alteração de pH e, como diz o nome citolítica, rompe o citoplasma dessas células, deixando os núcleos desnudos. Você pode ter também as cervicites, que você tem como os principais agentes o HPV, o gonococo e a própria Chlamydia trachomatis. A vaginose bacteriana ela vai estar responsável por quase metade dos processos de queixas de vaginites inflamatórias infecciosas. Ela é extremamente comum, ela está presente na flora vaginal da mulher e ela vai estar responsável em processos infecciosos em gestantes em quase 1/3 delas. E ela tem uma responsabilidade muito íntima em relação a partos prematuros em virtude de membranas rotas prematuramente. E quadros de vaginose em mulheres gestantes, elas merecem atenção. E você vai ter uma situação que você vai ter um detrimento da flora lactobacilar, que é quem produz o equilíbrio da vagina, em função de um aumento da flora anaeróbia. A Gardnerella, junto com o Mycoplasma, com o Streptococcus, a Prevotella, o Mobiluncus, o Bacteroides, tanto o Fragilis como o SP, o Bacteroides, eles são agentes anaeróbios. Então, se você tem uma predisposição de uma flora anaeróbia, você vai estar com a presença de uma vaginose. E você vai estar associado isso daí com a presença dessas células guias, né, no exame a fresco,
quando você vai ter um pH tendendo para alcalino, você vai ter o teste das aminas, que é o com o hidróxido de potássio a 10%, subindo um odor, porque na hora que você bota o KOH, existe a volatização das aminas, aminas. E a volatização dessas aminas, elas vão produzir um cheiro característico, porque existem duas aminas, que é a putrescina e a cadaverina. Essas duas aminas, na presença do KOH, elas rompem as células e produzem essa volatização. E essa volatização vai dar um cheiro característico, que é o cheiro de peixe podre. Esse cheiro, quando você faz o teste, nunca mais você esquece. Eu acho que ele fica impregnado no seu cérebro durante todo o internato, se você não tiver visto antes. E aí, esse aspecto da secreção é um aspecto acinzentado, né? Um aspecto escuro, como se fosse acimentado. É o aspecto dessa secreção. Em relação à tricomoníase, a gente já conversou que ela é um IST, né? E a gente tem uma secreção que ela é uma secreção fluida, ela é uma secreção meio amarelada, extremamente bolhosa, volumosa, ela vai estar presente em quase 1/4 das pacientes com queixa de vulvovaginite infecciosa, e você vai encontrar no exame especular da paciente um colo extremamente friável. O que é friável? Sangrante ao manuseio. Você vai encontrar um colo com um aspecto tigroide, que ele vai estar todo pontilhado, como se fosse um colo em framboesa, como se você estivesse imaginando uma superfície cheia de pontinhos vermelhos. Aquilo dali é o aspecto da tricomoníase no colo. Você vai ter um fluxo de secreção muito grande, acumulado em fundo de saco e com muitas bolhas. E você, quando pega aquela secreção para fazer o exame do pH, vai estar um pH alcalino, você vai fazer o exame a fresco com o soro fisiológico e coloca a lâmina ao microscópio, você consegue visibilizar o flagelo, né, o tricomona flagelado caminhando no líquido, e você vai estar também lembrando que tricomoníase genital, como é um IST, estando presente em gestantes, você tem que ter a preocupação de quebrar a transmissão juntamente com o parceiro e a possibilidade de estar associada a outras ISTs e também a questão da fragilidade da membrana para você ter um parto prematuro. Em relação a encontrar tricomonas em secreção vaginal em crianças, você vai estar diante de uma criança que foi submetida a uma violência sexual, você tem que abrir o protocolo de abuso e você tem que lembrar que, na grande maioria das vezes, as ISTs, elas andam em combos. Você não tem somente... É como se fosse você compra uma coisa e vem outra junto. Então, assim, você ganhou a tricomoníase numa relação sexual desprotegida, você, de bônus, pode vir um gonococo. Então, assim, é muito comum a associação de tricomonas com gonococo. Já a candidíase, a gente vai ter uma presença extremamente elevada, é uma queixa muito grande dentro do consultório, que ela pode estar relacionada tanto a um quadro abrupto, por uma situação, por exemplo, de uma mulher que apresente um quadro de descoberta de uma diabetes em qualquer faixa etária, porque a cândida, ela muitas vezes ela é o prenúncio de uma alteração do metabolismo dessa mulher, induzindo você a investigar a diabetes. Você pode ter candidíase vulvovaginal intensa ou de repetição também em situações de imunodeficiência. Essa imunodeficiência pode ser por HTLV, pode ser por HIV, pode ser por outra IST, pode estar relacionada a uma situação até mesmo de uma mulher que está desenvolvendo um câncer e que não sabe, ou uma candidíase em uma mulher que está fazendo uso de imunossupressores
para uma doença do colágeno ou até mesmo para uma quimioterapia ou uma radioterapia. E aí a gente vai ter essa candidíase também relacionada com algumas profissões. Por que a gente não pode dizer que as mulheres, né, e os homens que fazem uso daquelas roupas, como roupas de academia, que usam maiô, que usam biquíni, que usam sunga de banho pela profissão de educador físico, ou até mesmo porque tem o hábito de utilizar calcinhas fio dental, ou até mesmo porque tem como profissão a questão de ser bombeiro, ou ser das Forças Armadas, e utiliza aquelas roupas quentes, e às vezes naquelas missões de selva, né, que chamam, ficam vários dias com aquela mesma roupa, sem condição de tomar um banho e fazer a troca da sua roupa íntima. Tudo isso tem que estar relacionado. Às vezes a candidíase ela aparece após a exposição a um banho de piscina, a um banho de rio, a um banho de mar, às vezes por uma questão de ter utilizado um antibiótico. Tudo isso tem que ser investigado na consulta com a paciente, né? E como eu já falei também, a prática de sexo desprotegido e também a questão do sexo anal. O que eu costumo dizer às minhas pacientes é o seguinte: o quadro de candidíase de repetição é muito mais relacionado à mudança de hábito do que somente o tratamento propriamente dito. Porque se você tem uma paciente que tem candidíase, você tem que estar relacionando aquela paciente ao equilíbrio vaginal. E esse equilíbrio vaginal, ele pode ser, por exemplo, eu tive uma paciente que a gente fez o diagnóstico de uma retocolite, de colite, porque ela tinha quadros repetitivos de candidíase em função de diarreia. A princípio, a gente pensou em intolerância à lactose, não era intolerância à lactose. Depois, quando a gente foi fazer uma investigação com uma colonoscopia, ela tinha uma colite. Então, ela hoje está fazendo tratamento com o pessoal da coloprocto. E o quadro da candidíase era a última situação, que era a decorrência do quadro das diarreias. Então, assim, a gente estava, se ela tivesse somente tratando a diarreia e não tivesse buscando, ou tratando a candidíase, não tivesse buscando o motivo que fazia o quadro da diarreia, a gente estaria somente sendo prescritor do balconista que tratou a secreção daquela paciente que falou da cândida, porque achava que era porque a secreção era branca. Então, assim, a gente tem que estar pensando nesse aspecto. E quando a gente pensa na questão da prática do sexo anal, eu oriento as minhas pacientes que se ela tem o hábito do sexo anal, eu digo a ela que mesmo que ela seja casada, o sexo anal seja a única que ela use o preservativo. E que na hora que ela fizer a penetração anal, ela não faça a vaginal. Ela pode até começar na vaginal e terminar na anal, mas o inverso não. E que sempre que fizer o sexo anal, após o término, ambos façam a higiene, e mesmo que tenha usado preservativo por conta da contaminação da uretra masculina. E sempre que ela tiver um episódio de uma diarreia, que ela não conseguiu tomar um banho na hora e tudo, ela ligue o alerta, porque ela pode vir a um quadro de candidíase justamente por conta dessa exposição. E, às vezes, eu tenho pacientes que fizeram quadro de candidíase também porque mudaram a marca do absorvente, mudaram a marca do sabonete, ou porque quiseram comprar desodorantes íntimos achando que ia mudar o cheiro, ou porque começaram a utilizar produtos de sex shop junto com o parceiro ou com a parceira para poder apimentar a relação, e aquela história esquenta, esfria, fez um quadro de alergia e depois uma candidíase pesada. Então, assim, a gente vai ter a cândida como o carro-chefe, e a cândida ela vai estar, na grande maioria das vezes, 90% a albicans, a glabrata e a crucei menos comuns, mas sendo glabrata e crucei mais relacionadas a quadros de imunossupressão, né? A gente vai ter uma secreção que ela é realmente branca, ela é extremamente volumosa, ela pode estar aderida nas paredes vaginais, ela inclusive é difícil porque você tem que tirar com uma gaze, ela vai estar extremamente aderida na mucosa, até mesmo no colo, e ela dá um aspecto como se fosse umas placas que ela vai aderindo, e ela é branca, como se fosse uma nata de leite, ou até mesmo esverdeada. E ela é extremamente volumosa, produzindo um enantema na mucosa e também uma irritação muito grande.
Na parte externa, você vai encontrar tanto a secreção aderida nos pequenos lábios, ela pode estar aderida na região de clitóris, ela pode estar aderida no introito vaginal, mas o que chama mais atenção é a hiperemia, é o enantema dessa mucosa e a possibilidade de você ter fissuras e Haggards pela coçadura, pela canditina. E aí você vai ter aquela sintomatologia de desconforto ao urinar, você pode ter... E aí tem um pulinho do gato que você vai estabelecer se ela está com infecção urinária ou se ela está com um sintoma de candidíase. Porque se ela diz que quando ela faz xixi dói, quando o xixi sai e dói, é um quadro de a possibilidade de cistite. Mas quando ela diz que dói quando a urina bate na vagina, você vai estar mais susceptível a achar que aquilo ali é uma vulvite por uma candidíase, justamente por conta das fissuras e o xixi, quando bate na mucosa lesada, ela sente dor. E aí, muitas vezes, elas prendem o xixi para não urinar, aí ela faz uma cistite associada à vulvite. E você vai ter como carro-chefe a coçadura. É clássica. A coçadura, a sensação de ardor, queimou e o desconforto na relação, justamente pelas coçaduras terem produzido fissuras e na hora da penetração pode produzir um aumento daquela fissura, levando, inclusive, às vezes, a situações até de posteriormente aquela mulher desenvolver uma vulvite, tipo um vaginismo por conta daquela cicatrização anômala. O diagnóstico vem como anamnese, como eu já falei para vocês, ela pode dizer a você os hábitos que ela mudou, ela pode dizer o banho de rio, o banho de piscina, o banho de mar, ela pode falar da calcinha fio dental que ela utilizou, ela pode falar da mudança do produto de higiene, ela pode falar do hábito sexual, ela pode falar da incorporação de produtos de sex shop recentemente, ela pode falar do uso do antibiótico, ela pode falar da profissão dela. Então, isso são os norteadores para você pensar na candidíase, né, além do sintoma que ela fala. E aí, você também tem que pensar se aquele sintoma ele está sendo recorrente, você vai ter que pensar em outras coisas que você vai investigar naquela mulher, como a associação, por exemplo, de uma IST, né? Você pode ter associação de ureaplasma, né, e de micoplasma em uma paciente que tem cândida de repetição. Você pode ter uma associação, inclusive, com HIV. Você pode ter uma associação com a própria diabetes, né? E você vai ter a preocupação no exame físico de ver aquilo que eu já relatei, e quando você vai fazer a avaliação do pH, o pH, ele é ácido, e no teste do hidroxipotássio a 10%, no exame da lâmina, você vai perceber as pseudo-hifas, que são como se fossem tracejadozinhos, né? Que você vai encontrar no exame a fresco. E quando você tem uma candidíase de repetição, você também pode lançar mão de culturas, mas só que essa cultura ela é cara, ela é difícil de fazer, é a cultura com meio saborro e o Nickerson. A vaginite inflamatória descamativa, ela é pouco valorizada. Por que ela é pouco valorizada? Porque ninguém pensa nela. Todo mundo pensa que aquilo ali é um processo infeccioso somente por conta de baixa de hormônio. E, na verdade, aquilo dali é por uma infecção pelo Streptococcus do grupo B. Então, assim, a mulher ela vai estar num processo de declínio dos estrogênios, ela vai estar num ambiente já de hipoestrogenismo e ela vai ter uma contaminação do Streptococcus do grupo B. E aí, muitas vezes, você vai ter uma paciente que ela vai estar sendo tratada equivocadamente, como se fosse uma candidíase ou como se fosse uma vaginose. E o tratamento não tem nada a ver com isso, porque o tratamento do Streptococcus nada tem a ver com vaginose nem com cândida. E aí ela fica fazendo tratamento de repetição, multidrogas com multigastos. E você vai ter uma paciente que vai ficar extremamente irritada e insensível, e sensibilizada, porque a secreção não para. E ela vai estar extremamente desconfortável, com as mesmas queixas de irritação, de desconforto, de coceira, e ela vai estar persistindo uma secreção esverdeada e amarelada. Quando você faz o teste do pH, ele é
maior que 4,5 e você tem um teste da amina negativo. Bem, se eu tenho um teste de amina negativo, eu já excluí vaginose. E aí você vai fazer o exame a fresco, o que é que você vai encontrar? Você não vai encontrar lactobacilo, porque você tem uma flora que vai estar com hiperestrogenismo, então o lactobacilo ele vai estar realmente ausente ou em pequena quantidade, né? Você vai ter muito leucócito, porque você tem um processo inflamatório infeccioso por uns streptococos, e você vai encontrar tanto coco como bacilo. Você vai ter esse tipo de flora. E quando você vai fazer uma microscopia, você vai encontrar as células com os núcleos vazios, né? Você vai ter uma descamação acentuada com as células parabasais aumentadas. E aí, quando a gente pensa em tratamento de vaginose, quem é o tratamento de eleição? São os imidazólicos. E os imidazólicos, o carro-chefe é quem? Metronidazol. O metronidazol é extremamente barato, fácil de encontrar, disponível pelo SUS, utiliza-se em dose única, 2 gramas via oral, ou ainda você pode utilizar os comprimidos de 3 ou 4 vezes ao dia, de 750 a 1 grama, comprimido tem 250, por 7 dias via oral. Qual é a grande questão? Luciana, toda vez que você pensa em tratamento, você tem que causar nesse paciente uma maior adesão. Qual é a maior adesão? Tratamento em dose única. Qual é a preocupação com o derivado imidazólico? Efeito antabuse. Vai utilizar somente a mulher, porque não é o IST, o parceiro não utiliza. A mulher gestante, você tem que tratar a partir do 2º trimestre com o derivado imidazólico. Se você pode utilizar secnidazol e tinidazol também, 2 gramas em dose única, pode utilizar. Você também pode lançar mão de clindamicina, 300 miligramas de 12 em 12, se você é intolerante a imidazólico ou se você está fazendo o diagnóstico da vaginose no 1º trimestre. E você também pode fazer uso de tratamento somente local se a paciente tiver impedimento de uso oral, seja por conta de questão de intolerância gástrica ou seja por questão de dificuldade de deglutição, né? E a gente só pensa em tratar parceiro quando tem recorrência. A tricomoníase, não. Aqui sim, a gente trata parceiro, é IST, a gente tem que pensar em bloquear o circuito de transmissão, convocar os parceiros, oferecer exames para rastreio de outras ISTs e pensar também na associação de tricomoníase com gonococo. E aí a gente trata do mesmo jeito que a vaginose, né? É o mesmo tratamento. Vocês vão perceber que esses tratamentos, eles são padronizados para que haja um maior número de acertos, mesmo que você não consiga identificar. Por quê? Porque como as drogas, elas são drogas para padrões, você consegue tratar. A diferença para vaginose e tricomoníase é que você pode associar o tratamento vaginal para melhorar a sintomatologia local, que é muito chata, e você vai juntar o parceiro no tratamento. O resto é exatamente a mesma coisa. Metronidazol, tinidazol, secnidazol, tendo cuidado do efeito antiabuso, 2 dias antes e 2 dias depois que não consumir bebida alcoólica, né? A candidíase, a gente vai pensar em tratamento tópico, e aí você pode usar todos os derivados dos OIs. Miconazol, tioconazol, isoconazol, terconazol, clotrimazol, pode e deve usar também a nistatina. Você pode fazer embrocação com violeta genciana 2%, você pode usar itraconazol, fluconazol, cetoconazol. O itraconazol sendo 2 comprimidos de 12 em 12 dia único, o fluconazol em dose única, o cetoconazol 200 miligramas de 12 em 12 em 5 dias. Para candidíase de repetição, a opção é o fluconazol, 150 miligramas via oral. Você faz dia 1, dia 3 e dia 6. Você faz 3 doses. A cada 3 dias, uma dose, e você trata o parceiro também em candidíase de repetição, né? E se você tem gestante, você vai utilizar o tratamento tópico, só que em vez de você usar 4 dias, dose única, que você também tem os óvulos de dose única, né? Você vai utilizar 14 dias, 21 dias, o creme de nistatina via vaginal.
E se você tiver uma situação de suspeição em função da gravidade que o quadro se apresenta, você vai investigar aquelas doenças que eu já falei, né? A vaginite inflamatória descamativa, você faz o tratamento voltado para o Streptococcus beta. Você vai pensar em tratamento com clindamicina, o creme a 2%, também via vaginal, e que você vai usar tipo segunda e quinta, terça e sexta, nunca vão esquecer, igual aos tutoriais, 2 vezes por semana. O que é importante, minha gente? Ouça a queixa da paciente. Ouça, esclareça, veja direitinho o que é que ela está falando. Pergunte o que é que ela já tratou, como ela tratou, se o parceiro tratou, se ela não tratou, se ela mudou os hábitos dela, se ela não foi orientada a mudar os hábitos, se não foi investigado a tempo, quais seriam os gatilhos que estavam desenvolvendo esse quadro de candidíase ou de vulvaginite, se ela houve uma exposição sexual desprotegida, se ela foi vítima de alguma violência sexual, tudo isso é importante. Vamos estabelecer os riscos específicos para cada grupo etário que a gente começou a falar. Nunca esqueçam que vocês podem estar diante de uma menina que, brincando, pegou um corpo estranho e introduziu na vagina. Recentemente, eu tirei uma mola de caneta, dessas canetas assim, ó. Tirei uma molinha da vagina de uma menina de 10 anos de idade. Ela já tinha partido de tanto tempo que estava lá dentro. Ela sempre teve um quadro de uma secreção, e quando ela levou uma queda de bicicleta, e nessa queda de bicicleta fizeram um raio-x para ver se tinha tido alguma fratura. A fratura era da molinha que estava dentro da vagina, e aí eu tirei essa molinha utilizando um espéculo nasal, um espéculo de otorrino. Eu coloquei e tirei a molinha de dentro da vagina dessa paciente. Então pode ser um corpo estranho, pode ser também uma violência sexual, uma criança que ela pode não falar, porque ela é uma cadeirante, uma criança que tem paralisia cerebral, ela pode ser uma autista, ela pode ser uma menorzinha que não entende que aquilo é uma violência e que você suspeita por conta do aspecto da secreção, e se tiver a tricomoníase, você aciona o conselho tutelar e habitou do protocolo, né? E aí você também tem que estabelecer a avaliação em função de idade, o estado reprodutivo daquela mulher, a questão de ampliar a possibilidade também de sintomatologias associadas. Lembre-se que o exame físico é de grande importância, ele fecha muita coisa no que diz respeito ao aspecto, a presença de outros sinais que podem estar ali te mostrando, se pode ser o corpo estranho, se pode ser o preservativo que ficou dentro da vagina, como eu já falei lá no começo, né? Se houve uma laceração em fundo de saco e aquilo ali está produzindo uma secreção por um processo infeccioso, né? E você vai fazer o tratamento mais eficaz no que diz respeito a ser o mais prático e de maior adesão, que geralmente são os tratamentos de dose única. Não esquece. Oi? Pois é, eu estava vendo o tratamento que a senhora falou, né? Das bactérias anaeróbicas e dos fungos é praticamente o mesmo, né? Não, de tricomoníase e de vaginose bacteriana, é o mesmo. Candidíase não. Entendi. Entendeu? Eu vou mandar Não, é porque foi um pouco mais rápido esses últimos slides, mas eu vi que o último era diferente. Deixa eu voltar. Mas vou olhar depois. Veja, tá vendo? As vaginoses, tá vendo? Metronidazol, secnidazol, tinidazol. Professora, não voltou o slide. Voltou, professor. Não? Voltou. Tá no mesmo. Poxa, para mim voltou. Sério que não voltou? Voltou? Ainda não. Por que será? Mas eu vou mandar para vocês. Tá bom. Eu não sei por que não está voltando. Para mim volta, para vocês não volta. Então, assim, a gente vai ter o tratamento de tricomoníase e de vaginose o mesmo, tá certo? É a mesma droga, derivado de imidazólico. E a gente vai ter esse tratamento igualzinho. E a gente vai ter, para essas duas situações, o quadro de um IST e uma não IST.
A candidíase é outro tipo de tratamento, tá certo? Mas a gente vai dar opção ao tratamento em dose única, tratando o parceiro em recorrência de vaginose, tratando o parceiro em recorrência de candidíase e obrigatoriamente todo e qualquer parceiro ou parceira em relação à tricomoníase, tá certo? A vaginite citolítica, só quem trata é a mulher, combinado? E você vai orientar essa paciente em relação aos hábitos, em relação à investigação, em relação à mudança da prática do uso do preservativo, do uso de produtos de sex shop, a higiene de roupas íntimas, tudo isso. E às vezes até contraceptivos, porque existem mulheres que fazem uso de contraceptivos, alteram o pH vaginal, altera a flora vaginal e faz quadro de infecções de repetição. E aí você precisa mudar esse contraceptivo dessa paciente. E aí lembrando sempre que não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então é exatamente isso daí. Você tem que saber como você vai lidar com o seu paciente para que você consiga, com esse seu paciente, você estabelecer qual é a melhor opção de tratamento para ele, entendeu? Então, assim, se você conhece o seu paciente, se você conversa com o seu paciente, se você ouve ele no que diz respeito às suas particularidades, você tende a ter uma melhor adesão ao diagnóstico e também à resolução da doença que a paciente apresenta. Eu não tinha percebido que eu tinha falado muito rápido o tratamento. Me desculpem. É porque às vezes eu falo muito rápido mesmo. Mas eu vou enviar, eu vou pedir para a Ana Luísa mandar o e-mail da turma, algum e-mail que vocês dividam, e aí eu compartilho essas imagens para vocês. Professora, tá bom? a gente teve infectologia ano passado, beleza? Estudamos antibióticos, né? Eu estudei, mas tem coisas que a gente esquece.